Cumprimentamos a todos com a bendita e poderosa paz do Senhor. Nós somos o projeto Átrio dos Pregadores Relevantes. Projeto que tem como objetivo principal auxiliar os pregadores que já estão em atividade, os pregadores que já estão a ministrar a palavra do Senhor, mas infelizmente enfrentam algumas dificuldades no momento de transmitir a palavra maravilhosa e bendita de Deus. Também pretendemos capacitar novos pregadores, aqueles que têm um chamado, que tem vontade, que tem o desejo de anunciar o Evangelho, mas ainda existem algumas coisas que travam a sua língua, que travam a sua mente, que paralisam a sua coragem e lhes impedem de entrar neste mundo maravilhoso que é de ser um pregador da palavra de Deus. E eu sou o Francisco, o Theo, o servo desta visão, mas acredito que ao longo do tempo vamos ver aqui novas caras e novas pessoas que vão abraçar esta ideia de capacitação de pregadores, levantando e auxiliando novos pregadores da palavra de Deus. Bom, hoje vamos começar com a nossa primeira série. As nossas lições, ou os nossos estudos, assim é que é, as nossas aulas ou capacitações, se assim preferes, vão ser feitas através de série. Teremos a nossa primeira série, e a primeira série tem o seguinte nome, o título, a postura do pregador no altar e fora do altar. A postura do pregador no altar e fora do altar. É claro que não vamos falar em primeira instância daqueles princípios éticos, como parar, como se posicionar e tudo mais. Isso vamos falar ao longo do tempo. Mas agora vamos aos pontos mais profundos, que é como interpretar a Bíblia. Porque quanto à postura do pregador, não se limita na imagem ou na maneira como ele para, como ele se movimenta no altar ou quando está a pregar, mas também aquilo que ele fala. Porque aquilo que nós falamos dá um certo entendimento de quem nós somos ou do quanto estamos preparados. Alguém pode trazer uma boa imagem, um bom fato, uma boa roupa, mas se começa a falar coisas que não são agradáveis, automaticamente a sua boa imagem é desqualificada por causa das suas palavras. É verdade que a boa imagem é importante, sim, é importante. A boa postura é importante porque cria expectativa. E um pregador precisa ter uma boa postura, uma boa imagem, se apresentar de forma agradável no altar. Mas existe um ponto que é essencial, que não pode faltar na postura do pregador dentro e fora do altar. Quando falamos dentro e fora do altar, falamos altar do pregador, está dentro dele. Não se limita ao altar da igreja, mas quando falamos de dentro, estamos a falar claramente da igreja, estamos a falar do meio de um grupo de cristãos, de irmãos, no meio do movimento, no meio de uma conferência, de um congresso, de qualquer ambiente que estamos entre irmãos preparados para anunciar as maravilhas de Deus. Também quando falamos fora do altar, estamos a falar da postura do pregador no lugar em que encontramos pessoas de diversas religiões, encontramos pessoas que nem fazem parte de nenhuma religião. Então, dentro e fora do altar, o pregador precisa manter a sua postura, a sua imagem, precisa manter principalmente algo muito interessante que será o nosso subtema: como interpretar a Bíblia com fidelidade. Aleluia! Como interpretar a Bíblia com fidelidade? Porque a postura do pregador, que é essencial, é que ele deve ser alguém que anuncia a palavra de Deus. Mais do que a postura corporal, mais do que a postura quanto às vestimentas, a postura mais essencial que não pode faltar num pregador da palavra é de alguém que nos traz a palavra de Deus. Mas a questão é essa: como interpretar a Bíblia com fidelidade? Porque existe a interpretação da Bíblia na nossa maneira, a nossa vontade, a interpretação da Bíblia que às vezes alguns pregadores infelizmente fazem. Outros nem têm essa intenção de interpretar dessa forma, outros já vêm com essa intenção. Por exemplo, a pessoa não leu o texto, não abriu a Bíblia, não tem nenhuma base bíblica. O que a pessoa faz? Tem uma ideia, tem um pensamento, tem um desejo, depois pega esse desejo, procura um versículo bíblico, encharca
carta, força o versículo bíblico a defender aquele desejo, aquela imaginação da pessoa. E isso não é interpretação bíblica, mas é bíblica, se é que é, mas é criatividade humana e cumprimento do propósito humano. Os amados irmãos lembram daquilo que nós falamos na nossa primeira interação, na interação do lançamento desse projeto. Eu disse que o poder da palavra, mas o poder da palavra de Deus está em nós transmitirmos exatamente a mensagem que a Bíblia contém. Este é o poder da palavra de Deus. Se queremos o verdadeiro poder, falo do poder transformador, o poder que muda corações, o poder que muda a vida, o poder que muda caráteres, o poder que leva um homem que era assassino, que era violador, a desejar ser um pastor e anunciador do evangelho. Este poder. Agora, o poder que somente se limita em manifestações, se limita em exposição de emoções, este vamos falar lá mais à frente em outras aulas. Mas a aula de hoje é a seguinte: a postura do pregador no altar e fora do altar. Eu disse que o ponto essencial do pregador é a Bíblia Sagrada. Mas a questão é como interpretar a Bíblia com fidelidade. A primeira coisa que todo o pregador deve fazer, o pregador da palavra, ele deve ser alguém que lê a Bíblia. Este é o primeiro ponto essencial que pode nos levar a interpretarmos a Bíblia com fidelidade. E a Bíblia não se lê como uma fofoca ou uma notícia de última hora que você lê rapidamente e quer saber quem fez isso, quem fez aquilo. Não. É preciso ler a Bíblia com tempo. É preciso ler a Bíblia com pausas. É preciso ler a Bíblia e se dar tempo de meditar. À medida em que você vai lendo a Bíblia, é preciso abrir espaço para imaginar, mas como é que essa batalha aconteceu? Como é que Davi terá vencido Golias? Como é que terá sido a postura dele diante daquele gigante? O que ele estava a sentir? Isso acontece à medida em que nós lemos e nos aprofundamos das Escrituras. Lemos com tempo. É preciso que o pregador tenha tempo de ler a Bíblia. Com escala, o pregador precisa ler a Bíblia. Sem escala, o pregador precisa ler a Bíblia. Com oportunidade de ministrar para um público, o pregador precisa de ler a Bíblia. Sem oportunidade, o pregador precisa ler a Bíblia. Em todos os momentos, a postura do pregador da palavra de Deus fora e dentro do altar tem que ser daquele que lê a palavra de Deus, as sagradas escrituras, a Bíblia. Todo pregador deve se dar tempo de ler a Bíblia. Aleluia! Até aqui estamos juntos. Mas continuando, existe o segundo aspecto ou segundo ponto que todo o pregador da palavra, principalmente aquele que vai sair do átrio dos pregadores relevantes, deve prestar atenção. É preciso investigar a Bíblia. O pregador não pode ser alguém que tem preguiça de ler outros livros para além da Bíblia. Mas atenção, primeiro é ler a Bíblia. À medida em que você lê a Bíblia, o Espírito Santo guarda aquilo que você está a ler naquele momento. Claro, o Espírito Santo guarda aquilo que você vai ler com tempo, que você vai meditar. Não aquilo que você vai ler como se estivesse a ler a fofoca da última hora. Não. O Espírito Santo guarda aquilo que nós lemos com tempo, que meditamos, que mergulhamos e procuramos entender cada vez mais o que aquela passagem está a dizer. Eu disse que o nosso segundo aspecto é investigar a Bíblia. É importante que o pregador investigue a Bíblia. Leia outros livros, mas devem ser livros que não fogem do contexto no qual o amado irmão já leu e que está nas Sagradas Escrituras. Mas devemos investigar, devemos procurar saber acerca de um certo lugar, acerca de uma certa cultura. Por exemplo, existem palavras que Jesus proferiu e os discípulos entendiam logo. Existiam palavras que Jesus Cristo dizia e os sacerdotes entendiam logo. Por quê? Aquilo estava dentro do contexto cultural. Aquilo estava dentro daquilo que era a cultura ou a tradição judaica. Então, quando o amado irmão investiga algumas palavras da Bíblia Sagrada, investiga alguns cenários, investiga algumas coisas que Jesus Cristo fez num determinado lugar e que as pessoas reagiram de uma maneira estranha, à medida em que o amado irmão faz isso, cada vez mais a sua mente fica iluminada. É preciso investigar, é preciso saber. Um pregador dos átrios dos pregadores relevantes precisa saber, primeiro, em que contexto foi escrito um determinado livro e, acima de tudo, qual é o propósito pelo qual se escreveu o livro X, o livro Y, o livro Z. E nós escolhemos aqui o livro de Colossenses, que vamos falar mais para frente, né, quando estivermos quase a concluir esta nossa aula. Então, é importante que o pregador investigue.
investigue. Nós temos aqui a carta, por exemplo, para os Colossenses, como eu dizia, nós já sabemos, investigando, já sabemos que a carta dos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, pronto. Foi escrita para aquela igreja, foi escrita para a igreja de Colossos, pronto. Com que propósito? O objetivo do apóstolo Paulo era combater as heresias que se levantavam na igreja de Colossenses, que procuravam diminuir a pessoa de Cristo e colocar outras personagens para além do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, isso acontece quando nós investigamos. E quando você já investigou, a tua mensagem vai dentro do objetivo pelo qual se escreveu aquele livro. E a revelação já é divina, a revelação já é pura, a revelação já é verdadeira e tem poder para transformar a vida daqueles que te ouvem. Aleluia! Glória a Deus. O outro ponto que nós devemos considerar como pregadores é a questão da aplicação. Bom, voltando um bocado na questão da investigação. A investigação nos ajuda quando a estrutura básica, volto mesmo para explicar isso bem rápido, acredito que a maior parte dos pregadores já sabem, quanto à estrutura básica, a investigação te ajuda a teres uma boa introdução, porque vais saber quando, como e quem. Respondendo essas perguntas, dá para fazer uma boa introdução. Depois, a investigação nos ajuda no desenvolvimento, que é a medida em que o amado irmão narra a história, conta a história, transmite aquilo que as Sagradas Escrituras têm para nos dizer. E a última parte da pregação, da postura do pregador, é a questão da aplicação. Quando nós vamos aplicar, é preciso aplicarmos de acordo com o contexto daquilo que a passagem nos transmitiu. A aplicação é pegar numa história do passado, trazer essa história para o presente e aplicar nas nossas vidas, para nós sabermos que, olha, se nós seguirmos este caminho conforme a orientação de Deus, vamos conseguir alcançar aquilo que o povo alcançou, ou vamos receber a repreensão que aquele povo recebeu. É isso que faz a aplicação. E para fechar o nosso estudo, vamos falar aqui aí do exemplar. Deixei um tema para exemplificar. Este tema é um tema que sai do próprio livro de Colossenses. O amado irmão vai ler aí em casa. Colocamos aí o capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. E colocamos o seguinte tema: como combater as heresias, ou como lutar contra as heresias. E a resposta é exaltando a pessoa de Jesus. O amado irmão vai perceber ao ler essas passagens que o problema da igreja de Colossenses eram as heresias que se levantavam, e toda heresia que se levanta, a pessoa que ela pretende derrubar é Jesus Cristo. E como é que nós podemos reagir perante as heresias? Discutindo com o herege? Não. Procurando convencer o herege com os nossos argumentos? Não. Exaltando a pessoa de Jesus. O caminho para vencermos toda heresia que se levanta neste tempo é exaltando a pessoa de Jesus. Quando o amado irmão apresenta a Jesus conforme este livro apresenta, o amado irmão terá capacidade de combater as heresias. A igreja de Colossenses sofreu uma certa heresia que dizia que Jesus Cristo não era Deus, que dizia que é preciso fazer culto aos anjos, que dizia que a lei de Moisés não podia ser ignorada. Então, o apóstolo Paulo trouxe a história de Jesus, a missão de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, a remissão dos pecados que nós tivemos através de Jesus. E acima de tudo, ele mostrou que foi o próprio Deus que colocou o nome de Jesus e a pessoa de Jesus acima de todas as coisas. E fora de Jesus não temos outro caminho para estarmos conectados com Deus. Não existe anjo que nos conecta com Deus, não existe lei que nos conecta com Deus, não existe outra coisa que nos conecta com Deus a não ser a pessoa de Jesus. Aleluia! Então, um pregador da palavra deve prestar atenção nos pontos que nós aqui apresentamos. Nós vamos terminar por aqui e quero agradecer a todos que estão aí a acompanhar a nossa live, dizer que Deus ricamente e poderosamente possa te abençoar e teremos a nossa próxima aula. Lembre-se, a nossa primeira série é essa: a postura do pregador no altar e fora do altar. E hoje tivemos a primeira lição de como interpretar a Bíblia com fidelidade, porque o instrumento de trabalho do pregador da palavra é a Bíblia Sagrada. Que Deus ricamente e poderosamente possa te abençoar hoje, amanhã e sempre.